Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Eu estou no segunda mensagem da série Renúncia. Semana passada eu ministrei Gênesis 12. Hoje estarei ministrando, obrigado, Cauã, Gênesis 22. Quem achou diz amém? Você que não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar conosco no projetor. Amém? Assim nos diz o Senhor nessa noite. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de você. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte o Senhor se proverá. Então, do céu pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou a Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? Curva sua cabeça mais uma vez. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, e eu sou apenas instrumento do Senhor para conduzi-la. Que nada seja falado de mim, mas que seja o Senhor ministrando aos nossos corações. Que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa transmitir com clareza a tua mensagem. E que a mente possa estar, de cada um que está ouvindo, possa estar aberta para as tuas palavras e que o Senhor faça descer essas palavras ao coração. Em nome de Jesus, amém. Semana passada, como eu disse, eu comecei essa série de mensagens
E a pergunta que eu fiz a todos aqueles que estavam ouvindo era: até onde você está disposto a renunciar por amor a Deus? Essa pergunta, em primeiro lugar, ela foi baseada em Abraão sair de sua casa, a quem havia demorado cerca de 75 anos, junto de toda a sua parentela, de todos os costumes que eles haviam aprendido junto de seus pais, e a partir daquele momento ir para uma terra totalmente direcionada por Deus, e ele não sabia para onde era, e mesmo em meio ao caminho tortuoso, o Senhor o sustenta. Mas hoje, Deus me leva a fazer essa pergunta novamente. Porque essa pergunta para Abraão é uma prova ainda maior do que a que ele estava vivendo, do que ele tinha vivido até ali. Imagine, depois de muita espera e ansiedade por algo que você busca em Deus, de repente, ao você viver um pouco com aquilo que Deus te deu, de repente o Senhor te pede para que você o entregue a Ele. Até onde você está disposto a ir por causa do Senhor? Como que você está disposto a demonstrar a Deus que você o ama acima de todas as coisas? Abraão passa por inúmeras caminhadas. E dentro dessas caminhadas, elas estão cheias de desafios. Abraão havia, como eu disse, saído de sua casa. E ao sair de sua casa, ele não está sozinho. Ele começa enfrentando cerca de 3 reis que armam a guerra e ele sai vitorioso de todas elas. Abraão sabe que, lá no capítulo 15, Deus confirma a promessa que havia dito a ele no verso 12. Ele, embora achava que, por não ter filhos, Deus traria essa promessa se cumprir através do seu servo Eliezer, Deus diz que não. Deus daria a ele um filho, independente do tempo que fosse, Deus iria cumprir esse propósito. Abraão havia sentido o gosto da desobediência e em ter visto, através de sua lascívia, através de não ter liderado a sua casa, a sua esposa dando a ele a sua concubina para que ele tivesse relações, e ele tendo um filho bastardo. Pecado esse de Abraão, que até os dias de hoje nós sofremos as consequências pela guerra que existe entre os árabes e Israel, em busca de uma terra seca, mas que para eles significa muita coisa. Significa a promessa que, segundo eles, não é do povo de Israel, mas é de Deus, e nós sabemos que isso não é verdade. Abraão também havia contemplado o início de sua promessa. Isaque havia nascido. Diante do que todos duvidavam pela sua alta idade, Deus cumpre aquilo que havia dito. Existe uma canção muito errada, que nós muitas vezes escutamos, e que nós devemos não escutar, onde diz que Deus tarda, mas não falha. Isso não é uma verdade. Deus tem o tempo pré-determinado para todas as coisas. Deus não falha, Deus não tarda, Deus não recua em suas promessas. Pelo contrário, Ele cumpre todas elas segundo a sua vontade, no seu tempo pré-determinado. E eu te digo que, independente se a promessa de Deus para as nossas vidas, como também para Abraão, se cumpriu ou não, sempre seremos provados nesse caminho. E porém, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós passamos a confiar que, ao renunciar por amor a Deus, o Senhor sempre cuidará da provisão de nossas vidas. O Senhor nos chama em peregrinação. Eu quero começar dizendo para você que você está aqui como estrangeiro. Você não é brasileiro. Você não nasceu nesse país. Você está sendo designado a Jerusalém celestial. Nós estamos aqui como peregrinos e nessa caminhada até o dia que o Senhor nos chamar. Todas as coisas que nós precisarmos, o Senhor cuidará e proverá sobre nossas vidas. O problema é que nós muitas vezes achamos que a provisão de Deus para as nossas vidas, ela está ligada àquilo que nós queremos.
Mas a provisão de Deus para as nossas vidas está ligada àquilo que Ele quer para as nossas vidas. Abraão poderia ter tido esse filho muito tempo antes? Sim, poderia. Deus poderia ter o curado muito tempo antes? Sim, poderia. Mas Deus sabia o tempo certo, a hora certa, o momento exato de o prover com aquilo que Ele esperava. Nós precisamos confiar que ao renunciar por amor a Deus, o Senhor sempre cuidará da provisão. Mas primeiro, meus irmãos, nós precisamos renunciar passando pelo caminho. Deus nos chama a um caminho, a uma verdade, a uma vida. E esse caminho, essa verdade, essa vida, nos leva a compreender o cuidado dele durante todo esse percurso. Meus irmãos, o verso de número 1 diz que Deus coloca Abraão à prova, ou seja, diferente de que nós pensamos, sempre colocando a culpa em outros. Às vezes, as provações que nós vivemos, elas não são oriundas de Satanás ou de qualquer coisa. Às vezes, a provação que nós passamos, cara, são provações que o próprio Deus permite com que eu e você passamos. Nós não sabemos o final, mas o Senhor já sabe. O verso de número 1 vai dizer: Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão, esse lhe respondeu: eis-me aqui. Diante das provações que o Senhor nos traz, nós precisamos estar com o nosso coração voltado, dizendo ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Porque nós não somos filhos orgulhosos, não devemos ser filhos orgulhosos. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, nos momentos onde tudo está em fartura, em alegria, em festa. Mas devemos reverenciar a Deus também quando tudo está escasso. A prova que Deus coloca a Abraão é diferente de tudo aquilo que ele já havia vivido. Aquele que pode contemplar a paternidade ou a maternidade, ele sabe que o pai, ele está disposto a sacrificar a sua própria vida pelos seus filhos. Mas nesse momento, a prova que Deus pede a Abraão é além de suas forças, é além de sua estrutura, vai contra tudo aquilo que ele esperou a vida inteira. Deus pede a Abraão o seu filho, o seu único filho. Verso 2 diz: porque pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali o ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu irei lhe mostrar. Ou seja, Abraão está num momento extremamente estreito, extremamente difícil, porque ele olha os dias que ele teve a oportunidade de estar com Isaque simplesmente se findar. A caminhada de Abraão não está simplesmente ligada àquilo que ele via, mas àquilo que ele confiava, porque ele todos os dias confiava em Deus. Abraão obedece a Deus não depois, não daqui a 30 dias. Ele não tem aquela ideia de se preparar para passar pela provação. Ele não está com o seu coração voltado a simplesmente dizer assim: olha, daqui a alguns dias eu estou pronto a viver isso. Eu vou usufruir mais um pouco da minha caminhada com meu filho. Eu vou brincar um pouco mais com ele, eu vou ensinar a ele mais algumas coisas, eu vou desfrutar de sua companhia, para depois eu cumprir aquilo que Deus havia pedido. Não, a palavra de Deus diz que Abraão obedece a Deus de forma imediata. Abraão estava renunciando o seu coração, o seu amor, o seu filho, por um amor ainda maior, por algo ainda mais excelente. Por isso ele diz: na manhã seguinte, não foi na semana que vem, não foi daqui um mês, não foi daqui 30 dias, 60 dias, não foi daqui um ano, mas na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia designado. Meus irmãos, imagine o coração desse pai. Isaque não sabia de nada. Para ele era mais um dia que ele estava saindo com seu pai para poder fazer uma viagem, conhecer novos campos, a ir em direção a um lugar no que seu pai estava direcionando. Mas, em contrapartida,
o Senhor estava o levando à prova, o levando à renúncia. E nós vamos entender isso mais à frente. Abraão, Heber Campos Júnior, melhor dizendo, nos ensina, em primeiro lugar, que essa história é real, ela é verdadeira, ela aconteceu de fato. Mas ao ser escrito o livro do Gênesis, ele é escrito por Moisés, há muitos anos à frente de Abraão. O povo de Israel estava na porta da terra prometida e Moisés começa a contar essa história àquele povo, para que eles viessem a entender o quão seu pai amava a Deus sobre todas as coisas. Aí sim, Heber Campos Júnior nos diz que por que Deus permite que Abraão passasse por esse momento? Se Deus, sendo sabedor de todas as coisas, conhece o dia de amanhã, conhece os dias que virão, sabe até mesmo a quantidade de fios de cabelo que nós temos em nossa cabeça, que tem os nossos dias contados, por que Deus não permite que Abraão passasse por isso? Por que Deus não livra Abraão dessa prova? Sendo que Deus sabia que ele iria entregar o seu filho por amor a Deus. A resposta, ela é uma resposta que impacta o nosso coração. É simplesmente pelo fato de que, embora Deus soubesse, Abraão não sabia. Deus já sabe se nós iremos sair aprovados de cada aprovação que nós estamos passando, de cada luta que eu e você estamos passando, mas nós não sabemos. Deus espera com que eu e você possamos entregar o nosso coração a Deus em todos os momentos. Eu não sei conforme o que você veio fazer aqui. Eu não sei quais são as provações e as dificuldades que você tem enfrentado. Mas uma coisa eu tenho convicção. Confie em Deus que o Senhor proverá para nós aquilo que nós precisamos. O Senhor tem a provisão para as nossas vidas. Nós não sabemos como nós iremos passar pelas dificuldades. Nós não sabemos como nós iremos passar pelo vale. Mas uma coisa é certa. Em toda essa peregrinação, não há um dia sequer, não há um minuto sequer de nossa existência que o Senhor não esteja conosco. Isso é o suficiente para que nós possamos crer e confiar. O pedido de Abraão é algo muito simples. Abraão não tinha com quem dividir essa carga emocional que ele estava vivendo. A Bíblia não nos conta, mas eu creio que Sara não estava sabendo daquilo que estava acontecendo. Abraão simplesmente, provavelmente havia dito a ela: olha, eu estou indo com o menino e volto daqui uns dias. Ao caminhar em direção ao Monte Moriá, ele não tem com quem dividir essa palavra. Ele não tem com quem passar esses 3 dias de luto. Ele não tinha um amigo para poder repartir a sua dificuldade, seu medo. E talvez ele não tenha conversado nem com Deus durante esses 3 dias. Mas, até chegar a esse capítulo 22, a Bíblia nos recheia de fatos onde Abraão desenvolve um relacionamento com Deus. Onde Abraão desenvolve algo com Deus que é além daquilo que nós pensamos. E esse relacionamento com Deus nos traz fé, ou melhor, traz fé a Abraão para que ele pudesse renunciar de forma imediata, para que ele viesse a entender que dentro desse caminho tão duro, tão tortuoso, esse caminho angustiante, esse caminho, como eu disse, de luto, nós possamos confiar que o Senhor trará a provisão. Porque, embora Abraão não soubesse, Deus já sabia que ele sairia aprovado dessa dificuldade, que a renúncia que ele estava fazendo era mais um atestado de que ele amava a Deus sobre todas as coisas. Ao renunciar por amor a Deus, meus irmãos, o Senhor sempre cuidará da provisão de nossas vidas. E por isso, eu e você precisamos renunciar por esse caminho que nós estamos passando. E o segundo ponto, eu e você precisamos confiar em Deus. Como você chegou aqui nessa noite? Talvez angustiado, com medo dos dias de amanhã. Será que vai dar certo? Será que eu vou ser curado ou não? Será que eu terei na minha casa provisão ou não?
Hebreus capítulo 11, verso 1 nos diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, Abraão tinha nada mais nada menos do que a sua fé para poder se alicerçar diante dessa dificuldade. A prova que já estava difícil, silêncio em silêncio, sendo que ele não tinha com quem desabafar, agora ela se torna um pouco mais dura. Porque ao deixar os seus servos e os animais para trás e começar a subir esse monte, o silêncio de Isaac se rompe e ele começa a questionar ao seu pai acerca daquilo que estava para acontecer. O verso de número 7 nos diz assim: meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? As palavras de Abraão é uma prova para o seu próprio filho. É um discipulado para o seu filho de alguém que conhecia o seu Criador. Ele diz: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. As palavras de Abraão não eram palavras que diziam de um pai que estava pronto a se colocar à frente dos seus filhos. Mas Deus estava pronto a cumprir aquilo que Deus havia designado. Abraão estava pronto a fazer aquilo que era o propósito. Os dois seguem juntos o mesmo propósito, porque o filho havia aprendido lições importantes com seus pais. E ao chegar ao alto daquele monte, ele simplesmente prepara o altar para o holocausto. Amarra o rapaz. Aquilo que parecia talvez alguma loucura, agora começa a ser concretizado, momento após momento. A palavra de Deus nos diz que simplesmente eles preparam o altar. O altar que está sendo colocado para sacrificar o seu filho. Ali o menino é amarrado. Abraão estende a sua mão e no ato de ceifar a vida de seu filho, Abraão escuta uma voz que mostra que o Senhor está com ele em todos os momentos. Meus irmãos, o Senhor está conosco. O Senhor não nos desampara. Quando tudo parece estar perdido, vem sobre nossas vidas a provisão para aquilo que nós precisamos. O coração de Abraão provavelmente se alegra, se enche de esperança. Provavelmente esse homem se dobra ao chão e começa a chorar de alegria por só ouvir essa doce voz. O verso 11 e 12 diz: mas do céu o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Não estenda a mão sobre o seu menino e não faça nada nele, pois agora sei que você o teme, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Eu te pergunto nessa noite, o que isso te impacta? Até onde você está disposto a entregar por causa de Deus? O que você está disposto a fazer pelo Senhor, aquilo que o Senhor tem te pedido? Nós, meus irmãos, temos um mau costume de não confiar em Deus. Sabe por que eu estou te dizendo? Porque nós sempre dizemos assim: não, eu vou esperar mais um tempo porque eu não estou pronto. Aqueles que estão vivendo juntos, sem se casar, eles dizem: não, eu vou esperar mais um tempo para me casar, porque eu preciso me preparar melhor. Aqueles que estão simplesmente em seus vícios, eles olham e dizem assim: não, eu vou aproveitar mais um pouco porque eu não consigo abandonar os meus vícios. Aqueles que olham para dentro de si e estão em suas rodas de amigos, eles olham para si e pensam: não, eu vou desfrutar da alegria dos meus amigos um pouco mais, e se esquecem que a obediência de Deus é imediata, porque quando ela não é imediata, ela passa a ser desobediência. Quando nós não seguimos a voz de Deus de forma imediata, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, eu não quero te obedecer nesse dia, nesse momento. O Senhor nos chama a olhar para a nossa caminhada e colocar em xeque aquilo que nós ainda não renunciamos ao Senhor. Porque ao não renunciar, nós estamos dizendo: Senhor, eu ainda amo essa coisa acima do Senhor.
Eu ainda amo tudo isso que eu estou vivendo além do Senhor. A minha caminhada é mais preciosa do que aquilo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. E nós passamos a não dar exemplo para aqueles que estão em nossa volta, mas nós também deixamos de dar exemplo para os nossos filhos. Isaac jamais esqueceria daquilo que seu pai havia feito. No coração de Isaac não havia mágoa, não havia ressentimento. No coração de Isaac não tinha nenhuma dificuldade daquilo que ele havia passado. Mas havia gratidão de um pai que havia demonstrado ao seu filho que, independente de quão doloroso fosse o sacrifício, ele estava disposto a fazer por amor a Deus. O que você está disposto a renunciar por causa do Senhor? Qual é a sua caminhada? A fé de Abraão, meus irmãos, é uma fé admirável, mas a fé de Isaac é o complemento daquilo que era uma vida de devoção ao Senhor. A vida de um pai que se relacionava com seus filhos. Deus hoje pode nos colocar à prova. O Senhor hoje, se Ele quiser, Ele pode nos testar. Mas qual será o nosso posicionamento diante dEle? O Senhor não nos dará a chance de simplesmente opinar naquilo que é errado, mas o Senhor nos conduzirá todos os dias a fazer aquilo que é certo. Você, todos os dias, está preparando o altar ao Senhor. A sua vida é um altar de adoração ao Senhor. E uma coisa é muito certa: quando você não renuncia por amor a Deus, você está sacrificando a Satanás. Mas quando você renuncia a Deus, você está simplesmente servindo em gratidão ao Deus que tudo sabe, aquilo que tudo crê. Deus, meus irmãos, por sua graça, por sua misericórdia, nos leva a renunciar, e Ele não simplesmente nos deixa além. Não é simplesmente uma prova, mas é um gesto de que as bênçãos do Senhor nos alcançam pela obediência que Ele gera em nós. A palavra do Senhor nos ensina que a bênção, nós não precisamos correr atrás dela, mas ela nos alcança. Então, Abraão, ao obedecer a Deus, recebe do Senhor o cuidado dele. A palavra do Senhor, do verso 13 a seguir, vai dizer assim: Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Abraão deu o nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer até os dias de hoje: no monte do Senhor proverá. A palavra do Senhor vai dizer no verso 17: certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Sabe o que Deus está dizendo aqui para Abraão? Ei, Abraão, você não sabe, mas da sua genealogia virá aquele que transformará a humanidade. É da sua genealogia que virá aquele que morrerá e ressuscitará por todos. Porque ele obedeceu à voz do Senhor. Jesus não irá nascer de nós, mas nós faremos testemunho dele pela obediência que nós estamos dispostos a entregar ao Senhor. Eu não sei o que você precisa renunciar, mas o que é certo é que isso não pode ser amanhã, que isso não pode ser daqui a uma semana. E antes que você entenda que você não está pronto, que você ainda precisa de mais uns dias, eu quero te dizer que R.C. Sproul traz uma frase fantástica para os nossos dias. Ele diz assim que por diversas vezes perguntaram a ele por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Ele diz que a única coisa ruim que aconteceu com a pessoa boa foi a cruz do Calvário. A prova disso é que o próprio Jesus diz que
O único bom é Deus. Nada mais, nada menos do que Deus. Ou seja, você não é bom. As coisas ruins acontecem com pessoas ruins. Nós somos ruins por natureza. Sabe aquela ajuda que você dá a uma pessoa? Sabe aquela oração que você faz por alguém? Sabe o amor que você emprega a alguém? Isso nada, absolutamente nada vem de você. Mas são qualidades de Deus manifestadas na sua vida. Na verdade, nós odiamos a Deus. A prova disso é que por muitas vezes nós não queremos renunciar. Nós estamos totalmente dependentes de Deus. Porque o amor dele, a graça dele, a bondade dele que é manifestada em nós. Então, meu irmão, entenda uma coisa. Se a palavra de Deus diz que Deus proveu para Isaac o holocausto, o Senhor irá prover para você a santidade que você precisa para viver com Ele durante toda a eternidade. Entenda uma coisa, o céu não será para aquelas pessoas que, mas ela era tão boazinha. Não, os céus serão para aqueles que estão dispostos a renunciar a tudo por amor a Deus. Aqueles que olham para dentro de si e têm consigo no seu coração: eu amo a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. É para aqueles que olham para o seu pecado e dobram os seus joelhos diante do Senhor, pedir a Deus: Senhor, traga provisão para a minha vida. A fé que eu preciso para renunciar a isso que eu estou vivendo. Aqueles que são sinceros diante de Deus e dizendo: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode me capacitar. Porque se o Senhor proveu o sacrifício para Abraão, eu vou sacrificar e o Senhor vai prover para a minha força, para me vencer as minhas dificuldades. O que você precisa prover? O que você precisa renunciar diante de Deus? Como eu te disse, não espere ter força. Sabe o que eu entendo, Toninho? Que o amor é uma decisão. Nós não sentimos o amor, nós decidimos amar. E ao decidir amar, nós clamamos ao Senhor. E o Senhor começa a manifestar esse amor em nós. E isso se dá de duas maneiras. Isso se dá o amor pelo próximo. Aquele que te prejudica, aquele que se levanta contra você, aquele que te calunia, aquele que te passa a perna, aquele que te ofende. Você ora a Deus: Senhor, fulano levantou-se contra mim e tem me prejudicado com calúnias, de todas as formas possíveis. Só o Senhor pode mudar o coração dele. Senhor, me ensina a amá-lo a ponto de ajudá-lo em meio às suas dificuldades e fraquezas. Essa é uma oração para quem deseja amar de verdade. O segundo ponto é o amor a Deus, que na verdade é o primeiro. Senhor, eu não consigo renunciar aquilo que me afasta de Ti, mas eu quero Te amar acima de todas as coisas. E amar acima de todas as coisas está além dos meus sentimentos, além das minhas vontades, além do meu querer. Meus irmãos, se nós entendêssemos a grandeza de Deus, nós nunca duvidaríamos que Ele está conosco em todos os momentos. Se nós compreendêssemos o quanto o amor de Deus foi empregado por nós, para nós ali na cruz, o tamanho do sacrifício que Ele fez por nós, nós jamais duvidaríamos que as nossas fraquezas são maiores do que Deus. Para o pastor Arival Dias diz que, meus irmãos, eu sou fraco, pastor. É claro que você é fraco, mas existe um Deus que é forte, e a nossa força está nele. O poder dele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, nos meus pecados,
É aí que a graça dele superabunda sobre a minha vida. Porque ele me vê pecando todos os dias, mas me vê renunciando a esses pecados também todos os dias. Ah, meus irmãos, se nós entendêssemos o amor de Deus, o amor empregado a Abraão, que ao pedir o seu filho, Deus já sabia que ele sairia vitorioso daquele momento, e Deus simplesmente queria o abençoar, fazer dele uma grande nação. Deus já havia escrito, irmã Glória, Deus já escreveu o final dessa história, aleluia. E ela é maravilhosa. Esse Deus tão maravilhoso é um Deus que não nos deixa ausente. A prova é para cumprir a sua palavra de obediência, de bênção. Abraão não sabia, mas Deus sabia. O povo de Israel precisava saber que existe um Deus que, se eles amassem a Ele sobre todas as coisas, podia levantar Satanás e seus demônios e todos os exércitos do mundo que se curvariam diante da soberania desse Deus. Se coloque de pé. Eu e você precisamos saber. Eu e você precisamos saber que diante desse Deus, se nós orarmos a Ele todos os dias, Senhor, me ensina a te amar mais. Isso não ser palavras, mas serem atitudes. Pode levantar Satanás e seus demônios. Pode levantar o inferno e todos os exércitos do mundo contra nós. Que todos eles se curvarão, não diante de nós, mas diante da soberania desse Deus que sabe e controla, desde a menor partícula até o mais alto dos montes. Aquele que controla, meus irmãos, a natureza e tudo que existe nela. Aquele que manda as chuvas e faz as chuvas serem encerradas. Esse Deus que traz a saúde e tira, que dá a vida e a leva. Esse Deus que por amor a nós entregou o seu único filho, para que nós tivéssemos vida e aprendêssemos a maior lição do que é o amor, do que é renunciar, do que é esvaziar de si, para a glória do nome dele. Curva a sua cabeça. Existe um Deus que está com você nessa peregrinação até o céu.